Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Maurício. Eu vou ministrar uma aula agora sobre noções de inteligência. Só fazendo uma apresentação rápida, sou capitão da Polícia Militar do Distrito Federal. Já atuei em várias áreas nessa parte de segurança, tenho alguns cursos nessa área, né? Como, por exemplo, já tive curso na área de operações especiais, operações de choque, patrulhamento tático. Já tive uma determinada experiência também com ações de inteligência, onde a gente tinha esse tipo de trabalho, né? Esses dados que a gente necessitaria para desenvolver determinadas atividades na área de segurança, né? Mas algum conhecimento também que eu tive de experiência tanto nas Forças Armadas e também na Polícia Federal. Assim, de maneira que a gente tratou isso mais ou menos de uma forma interativa, né? Uma interação entre as áreas de segurança pública, né? Então, hoje nós estamos aqui, nós vamos tratar um pouco desse assunto sobre noções de inteligência, tá ok? Então, para começar, nós vamos só definir alguns detalhes aqui. A inteligência é um assunto extremamente importante em qualquer área de trabalho, né? Seja numa empresa pública, numa empresa privada, porque ela vai gerar informações que muitas vezes ela não tem, é de difícil acesso ou simplesmente não tem acesso, mas que é importante que você tenha o conhecimento. Mas para isso você tem uma série de situações para levar a você a construir esse dado que vai favorecer determinadas decisões, ter informações de caráter sigiloso, de maneira que possa vir impactar, inclusive, em questões de ordem nacional, ou locais ou federais. Então, para a gente começar, nós vamos aqui para o slide agora, nós vamos falar aqui sobre as finalidades do serviço de inteligência, né? O que ele busca, basicamente. Então, vamos lá. Letra A. Proporcionar diagnósticos e prognósticos sobre a evolução de situações do interesse da segurança, subsidiando seus usuários no processo decisório. É importante aqui salientar que todas essas situações diagnósticos, né, que se fala, é basicamente você verificar o que se passa ao redor de todo aquele trabalho que está sendo desempenhado, seja ele relacionado a público externo, seja ele relacionado a público interno. De que maneira você pode verificar isso a partir do momento que precisa se tomar uma decisão, precisa ter uma ação para que venha a salvaguardar as informações de interesse daquela instituição. Número 2, ou letra B, né? Na verdade, contribuir para que o processo interativo entre usuários e profissionais de inteligência produza efeitos cumulativos, aumentando o nível de eficiência desses usuários e de suas respectivas organizações. Esses efeitos cumulativos são interessantes. Em que sentido que você trata essa situação? A partir do momento que você tem uma necessidade de produção de conhecimento, mais na frente vamos falar de alguns conceitos sobre inteligência, né? Mas vamos tentar ir contextualizando ao longo aqui da aula. Esses efeitos cumulativos, eles são de que forma? Você tem que produzir, na verdade, as agências, né, que elas estão ali trabalhando, fazendo levantamento ou buscando informações e conhecimento, esses conhecimentos eles vão se acumulando, de maneira que você vá construindo uma série de informações, vai determinando aquele grau de sigilo que tem naquelas informações e com isso você vai tendo um determinado conhecimento acerca de situações que se passam, né, fora do conhecimento de muita gente. Não é um dado público, né? Não é um dado que ele está disponível, só que ele vai sendo construído de maneira que se obtenha o máximo de informações possíveis. Então esses conhecimentos eles podem até criar um efeito em cadeia. Determinado tipo de conhecimento para uma situação, ele pode gerar uma outra e eles todos se conectam. Basicamente esse é o efeito cumulativo. Vamos continuando aqui agora. Letra C. Subsidiar o planejamento estratégico integrado do sistema de segurança e a elaboração de planos específicos para as diversas organizações que o compõem. É interessante essa situação, de que maneira?
como você vai construir um dado, né? Você vai levantar informações para que sejam utilizados no âmbito daquela organização, de maneira que faça, por exemplo, uma espécie de acompanhamento de um determinado fato que possa vir a estar ocorrendo, inclusive de análise de riscos. Se aquele dado ali ele tem que ser trabalhado de uma maneira mais específica e se aquilo ali faz parte de um contexto onde se faz necessário entrar num planejamento. No caso de uma contenção, de uma possível situação hostil que possa estar se criando dentro de um ambiente de trabalho, né, ou de uma organização de interesse, onde é importante que se acompanhe. Há um exemplo, por exemplo, um exemplo aqui bem claro, né? Suponha que você trabalha um agente de segurança num determinado tribunal e você faz parte, né, ali do grupo, né, daquela seção ou departamento voltado para a de inteligência, onde você precisa construir conhecimento. E você tem determinados julgamentos que ocorrem ali naquele tribunal, onde tem, né, pessoas de interesse, que é importante que você observe de que maneira está sendo tratado aquela pessoa, como por exemplo, o líder de uma facção criminosa, né, onde ele tem vários tentáculos ali. Hoje a gente verifica no Brasil que as facções elas já estão atuando em vários estados, elas estão atuando até inclusive fora do país, muito ligadas ali ao tráfico de drogas, muito ligadas inclusive à política, né? É importante que todas as informações voltadas para isso seja de conhecimento, logicamente, de pessoas credenciadas para tal situação, né? Uma diretoria e aqueles órgãos ali, o pessoal, o departamento totalmente ligado à Agência Brasileira de Inteligência, que é o órgão central do Sistema de Informação Brasileiro. Vamos lá. Continuando aqui, assessorar com informações relevantes as operações de prevenção e repressão de interesse da segurança. Isso aqui, em que sentido seria? Quando busca conhecimento, a atividade de inteligência é justamente isso. Uma das maiores objetivos ali, a finalidade, é justamente prever, para que você tome conhecimento antes que o fato aconteça, ou você acompanhe a sua evolução de maneira velada, né, como eu falei, e para que você possa prevenir ou simplesmente reprimir. Por exemplo, você de repente está numa situação onde fez-se um levantamento de extrema importância que possa vir a gerar um certo grau de risco. Então, já se prevenindo na hipótese de ocorrer determinado tipo de situação, já se prepara todo um aparato para lidar com aquela situação, ou simplesmente antes do início dessa possível investida contra aquela administração, já reprimir antes que ela venha a se criar ou causar um dano maior. Então, esse aqui é basicamente o que fala esse tópico da finalidade. Vamos lá. Continuando aqui, salvaguardar a produção do conhecimento de inteligência. Extremamente importante essa situação da salvaguarda. Como eu falei, o dado, né, o dado negado, ou dado sensível, a gente vai estar falando disso aqui ao longo da aula, mas ele tem que ser salvaguardado, ou seja, ele possui graus de sigilo onde você tem que, por mais que tenha alguns dispositivos legais em relação à publicidade, a gente vai estar falando aqui um pouco sobre isso também na parte de legislação básica, mas é importante que esses dados eles sejam, né, o mais guardados possível, compartimentados, de maneira que somente pessoas credenciadas tomem conhecimento, porque a partir do momento que esse dado ele se torna público, ele pode vir a gerar algum problema, né, dessa natureza, e inclusive não proporcionando uma capacidade de prevenção ou repressão de uma né, possível investida ali naquela administração que tem um órgão de inteligência e precisa que dados sejam guardados, porque pode colocar inclusive em xeque, né, vidas, colocar em risco a própria administração ou outras pessoas envolvidas dentro daquele contexto. Então, continuando aqui, pessoal, a legislação básica,
Logo no artigo 5º da Constituição Federal, temos lá no inciso 33, que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que são prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Pessoal, olha só, o artigo 5º aqui, ele fica bem claro na questão da publicidade. A publicidade, na verdade, ela é a regra, né? Ela é a regra, ela seria a regra. No entanto, determinados dados, eles precisam, a partir do momento que eles geram um risco, né, e ele é de interesse público da coletividade, a gente fala que ele tem essa, né, ele é relativo. Então, essa questão da publicidade ela é relativa. Por quê? O sigilo de determinadas informações, eles podem vir a impactar em todo um ente federativo, em todo uma administração onde você tenha o interesse da salvaguarda de informações. Então, a partir disso daqui, na necessidade de salvaguardar informações, né, ou que dados sejam sigilosos, que aí se foi criado, né, os sistemas de informação que existem atualmente no país, e nós vamos estar falando aqui agora. Então vamos lá. O Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIM. Atualmente, a atividade de inteligência no Brasil funciona como um sistema com o escopo de fazer uma composição cooperativa entre as diversas estruturas que atuam nessa área. Tendo sido criado no ano de 1999, o Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIM, instituído pela Lei 9883, de 7 de dezembro de 99. É importante verificar aqui, pessoal, o seguinte, o Brasil, ele assim como, né, outros países, sempre tem esse sistema de inteligência justamente para subsidiar, né, ou assessorar também o presidente da República de uma maneira mais ampla. Para você ter uma ideia, na época do regime militar, em 1964, né, e tinha outros sistemas de informação brasileiro à época, de inteligência, contra-inteligência, anterior ao regime militar, mas que em 1994, com a criação do Serviço Nacional de Informações, ele tinha uma característica diferenciada. Só para a gente contextualizar aqui, você tinha várias agências, né, ou órgãos de inteligência voltados para a parte interna e não muitos para a parte externa. Só que quando foi, depois da Constituição de 88, logo 2 anos depois, foi no governo Sarney, acabou extinguindo o Serviço Nacional de Informação. O Brasil ele ficou praticamente quase 10 anos aí, né, sem uma agência atuante na área de inteligência, sendo criado o Sistema Brasileiro de Inteligência logo em 1999. Está vendo aqui o decreto, né, de 9.883, que ele, aqui passando o slide, ele tem vários objetivos, né, onde ele integra vários órgãos brasileiros de interesse, né, em relação a assuntos de inteligência ou assuntos sigilosos. Então, o SISBIM tem como objetivo integrar as ações de planejamento e execução das atividades de inteligência do país. Esse tema atua em várias áreas de interesse do Estado e da sociedade e é responsável pelo processo de obtenção e análise de dados e informações pela produção e difusão de conhecimentos necessários ao processo decisório do Poder Executivo, em especial no tocante à segurança da sociedade e do Estado, bem como pela salvaguarda de assuntos sigilosos de interesse nacional. Como eu falei, então o Brasil, essa atividade de inteligência do Brasil, da forma como ela é hoje, é relativamente nova, né? Quando esse lapso que teve de tempo, né, inclusive, até desconfiança por parte da forma como o regime militar ele agia, né, coletando dados. Para vocês terem uma ideia, na época do regime militar, onde tinha o Serviço Nacional de Informações, ele tinha vários segmentos ali, ó, dentro de cada órgão, dentro de ministérios, dentro das Forças Armadas, onde fazia levantamentos internos. E esses levantamentos internos subsidiavam, inclusive, decisões.
coletando informações que poderiam vir, inclusive, contra o regime, já que o Brasil vivia um período assim, de instabilidade política relativa, algumas resistências dessa natureza. Só que o Brasil verificou a necessidade de criação de um sistema de inteligência. Esse sistema de inteligência, a gente vamos falar dele aqui mais na frente, só para adiantar um pouquinho, a Agência Brasileira de Inteligência. A Agência Brasileira de Inteligência hoje, como órgão central, ele coordena ali alguns entes também, ou alguns órgãos que também têm interesse na área de inteligência. Todos aqueles que têm a capacidade de produzir inteligência ou dados sigilosos, né, ou dados sensíveis, eles têm que estar alinhados ali com a Agência Brasileira de Inteligência, de maneira a não ter informações que fujam, né, que sejam de interesse do Estado, né, do país, né, de assessoramento do presidente da República, mas e não sejam, né, tratados de forma adequada dentro desse contexto. Então vamos lá. Aí aqui, ó, o conceito e a dimensão da atividade inteligente estão previstos no artigo 2º do Decreto 4376 de 2002, que dispõe sobre a organização e o funcionamento do Sistema Brasileiro de Inteligência. Aí no artigo 2º, ele fala o seguinte: atividade de obtenção e análise de dados, informações e de produção e difusão de conhecimentos, dentro e fora do território nacional, relativos a fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório, a ação governamental, a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado. Eu queria só deixar bem claro aqui algumas situações, como, por exemplo, né, a gente já tem a Lei 9.883 de 99, né, que basicamente, como eu falei, a gente busca, de uma forma bem básica, buscar informações. Esse é o objetivo geral das agências ou das ações de inteligência, correto? E você tem aqui o Decreto 4.376 de 2002, onde ele trata de algumas situações sobre o sistema brasileiro, justamente para organizar todo esse tipo de trabalho, né, que, como ele é de 2002, que vinha crescendo e tomando dimensões e tendo como destinatário final o presidente da República, tá ok? Então vamos lá. Como é que é a organização e funcionamento do SISBIN? Vamos tratar de SISBIN, o Sistema Brasileiro de Inteligência. Então, a Lei 9.883 de 99, ela determina que todos os órgãos e entidades da administração pública federal com capacidade de produção de conhecimentos de interesse das atividades de inteligência, a gente falou disso aqui, né? Todo aquele órgão que tem, que ele tem a possibilidade de criação de informações ou de capacidade de produção, ele deve constituir o SISBIN. Cria também a possibilidade de incorporação mediante convênio das unidades da federação como órgãos derivados. Olha só, aqui o SISBIN, hoje praticamente todo órgão público ele tem algum órgão de inteligência. Todo órgão público ele tem algum departamento de inteligência ali atrelado às suas atividades, de maneira a subsidiar diretores, presidentes, comandantes, por exemplo. A exemplo da Polícia Militar. A Polícia Militar ela tem o Centro de Inteligência. O que é o Centro de Inteligência? O Centro de Inteligência ele busca informações de pessoal ou alguns tipos de crimes de interesse da corporação, e esses crimes, a partir do momento que há um acompanhamento desse crime, da evolução ou de atividades relacionadas à segurança pública, essas informações serão coletadas, serão analisadas e serão enviadas ao chefe maior da instituição, que é o comandante-geral. Só que esse tipo de atividade, ele tem um convênio, ele trabalha em conjunto com a Agência Brasileira de Inteligência, né? Pois ele acaba gerando dados que são de interesse, né? Muitas vezes, nesse caso distrital, né? Estado Polícia Militar do Distrito Federal, mas ele também pode ser interesses de ordem nacional, que inclusive possam vir a subsidiar, né, algumas decisões ou assessoramento ao presidente da República, como eu falei, é o destinatário final das agências ou das informações que essas agências produzem, tá? Então vamos lá. Aqui continuando a legislação básica,
A referida lei criou a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e destacou-se como órgão central do CISBIN, diretamente subordinado à Presidência da República através do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, conforme medida provisória número 726, de 12 de maio de 2016. Artigo 6º, parágrafo 4º. Pessoal, olha só, a ABIN, ela sofreu algumas, até importante falar sobre isso, ela teve algumas mudanças em relação a órgãos de coordenação. Quando ela foi criada, o GSI que coordenava suas atividades. Só que depois ela passou a ser subordinada pela Secretaria de Governo da Presidência da República, com subordinação direta para ela. Só que com essa mudança de governo, e agora com o governo Michel Temer, a ABIN ela voltou a fazer parte do Gabinete de Segurança Institucional, como órgão ali coordenador das atividades dessa agência. Só queria deixar bem claro, a Agência Brasileira de Inteligência, diferente de algumas outras agências regulatórias de fiscalização, como a Anvisa, a ANAC, ANA, tem várias agências, ela não tem esse tipo de finalidade, tá? A Agência Brasileira de Inteligência, ela tem, a finalidade dela totalmente, como eu falei, ligada ao presidente da República, e ele não tem esse viés de fiscalização ou mesmo regulação de algum tipo de atividade de interesse do país, tá ok? Só continuando aqui, o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública, Decreto Executivo 3695 de 2000. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, no uso das suas atribuições que lhe conferem o artigo 3º, 1A do Decreto 3.695 de 21 de dezembro de 2000, regulamenta a subsistência de inteligência, o Subsistema de Inteligência e Segurança Pública, CISP, e dá outras providências através da resolução número 1. Essa parte agora ela é mais conceitual justamente para a gente situar as vertentes ali da atividade de inteligência fora da ABIN, mas conectadas a ela, como órgãos ali derivados, tá? Então aqui, a gente tem voltado para a área de segurança pública, porque não tem como se desvincular disso também, até porque muitas atividades de inteligência elas acabam se envolvendo em questões criminais ou judiciais, de interesse de segurança, apesar de ter órgãos de inteligência que fiscalizam outras frentes, como por exemplo a fiscalização de tributária, de gastos públicos, então todos têm uma vertente de inteligência, mas nesse caso vamos tratar da parte voltada para a segurança. Então é o exercício permanente e sistemático de ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de segurança pública, basicamente orientados para a produção e salvaguarda de conhecimentos necessários para subsidiar os tomadores de decisão, para o planejamento e execução de uma política de segurança pública e das ações para prever, prevenir, neutralizar e reprimir atos criminosos de qualquer natureza que atentem à ordem pública, à incomunidade das pessoas e do patrimônio. Então, olha só, a atividade de inteligência voltada à segurança pública, fica até uma coisa mais fácil de verificar. Tudo aquilo que possa vir a criar um ambiente de preocupação, ou que seja necessário que aquela determinada instituição ela se mantenha segura, existem ações de inteligência que elas visam neutralizar, elas visam subsidiar e colher o máximo de informações possíveis para evitar qualquer tipo de atividade que venha a causar um dano àquela instituição. Como eu falei, lá nas finalidades a gente tem a questão da prevenção e da repressão de atividades dessa natureza. Então os crimes, nas suas mais diversas vertentes que possam vir a ocorrer, só lembrando que a atividade de inteligência ela não está voltada só para o público externo, ela está voltada também para o público interno. Muitas vezes você pode ter um determinado agente, que ele possa vir a ter informações privilegiadas dentro daquela instituição, ou simplesmente ele tenta buscar, quebrar essa salvaguarda de conhecimentos
ali e a partir disso obter informações e passar para pessoas alheias àquele órgão de maneira a colocar em risco informações de caráter sigiloso que possa vir a prejudicar inclusive pessoas, né? Possa delatar informações interessantes, para vocês terem uma ideia. Exemplo, quando você tem uma determinada autoridade que é preciso fazer um acompanhamento de suas atividades diárias, muitas vezes é importante que se tenha um sistema de inteligência que consiga cobrir ele de que maneira? Verificar potenciais ameaças que possam vir a surgir ou possam estar se estabelecendo de maneira velada, de maneira desconhecida. É aí que entra o agente de inteligência. Para vocês terem uma ideia, o agente de inteligência ele é um determinado profissional que ele precisa estar agindo, né, de maneira totalmente discreta. Às vezes a gente até fala assim, tem a questão da espionagem, isso aí também faz parte desse contexto da atividade de inteligência, mas ele tem que agir de maneira discreta e de maneira que ele não seja percebido, para que outras pessoas não o identifiquem com facilidade e ele tenha dificuldade de estar criando, né, dados de interesse da instituição, fazendo levantamentos, levantando informações a respeito de determinadas pessoas que possam vir a colocar em risco, né, pessoas de interesse, ou até mesmo o próprio patrimônio. Né, vamos colocar aqui, um determinado tribunal, é importante que determinadas saídas ou pontos de interesse sejam, né, ou locais de guarda de documentos, onde o conhecimento dele possa vir a gerar transtornos grandes, até porque ele tem que ser trabalhado, analisado, e muitas vezes essas pessoas tomam conhecimento disso, acabam lançando aí, né? A gente vê que a imprensa ela gosta também muito de dar alguns furos de reportagem, de informações, colocar em primeira mão. Isso pode vir a gerar um dano, muitas vezes, dependendo do grau de sigilo e de importância daquela informação, colocar praticamente em descrédito total determinada instituição, ou até mesmo evidenciar a sua fragilidade em relação à compartimentação de informações, aguardar aquelas informações que que são de interesse nacional e que elas não podem ser tomadas a público, né? Obedecendo ali o artigo 5º, inciso 33 da Constituição. Então vamos lá. Importante, o artigo 2º do Decreto 3695/2000 cita que os órgãos de influência do Estado do Distrito Federal poderão compor o CISP, né, o Sistema de Inteligência de Segurança Pública, desde que mediante ajustes específicos e convênios. Né, um órgão não pode simplesmente começar a produzir informações de maneira que descoordenada ou sem algum tipo de convênio ou conhecimento do órgão central, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Em relação aos tribunais, o CNJ ele editou uma resolução, a resolução número 176, de 10/6/2013, justamente para poder verificar, né, a necessidade de criação de unidades de informação dentro dos tribunais, sendo um local de grande interesse, onde ali, nesses tribunais, muitas pessoas de interesse da segurança nacional acabam, né, comparecendo a esses locais, são submetidos a julgamentos, processos judiciais. Além disso, muitas pessoas que possam estar ali dentro também podem ter informações muito privilegiadas de maneira a colocar em risco caso essas informações sejam quebrado o seu grau de sigilo. Então, aqui, o que eu coloquei? Eu coloquei basicamente não o que diz na resolução do CNJ 176, que ela trata sobre a necessidade da criação de unidades de inteligência, mas de um tribunal regional lá de Justiça do Ceará, onde ele fala o seguinte: a unidade de informações estratégicas tem a finalidade de exercer atividade especializada e produzir conhecimentos que permitam às autoridades competentes nos níveis estratégicos, tático e operacional
adotar decisões que resultem em aumento de efetividade das ações de controle externo. Além disso, irá realizar ações, inclusive sigilosas, que exijam a utilização de métodos e técnicas de investigação de ilícitos administrativos. Só para a gente continuar aqui, entre as atribuições estão planejar e executar as atividades de inteligência voltadas a obter, produzir e gerir informações estratégicas para as ações de controle externo, elaborar e validar tipologias visando identificar indícios de irregularidades administrativas com vistas à prevenção e ao combate à corrupção, e interagir com outros órgãos e entidades da administração pública, com o objetivo de estabelecer redes de intercâmbio e compartilhamento de informações e conhecimentos estratégicos que apoiem as ações de controle externo, entre outras. Então, aqui fica bem claro essa questão da necessidade de uma atividade de inteligência dentro desses órgãos. Esses órgãos, por natureza, eles acabam produzindo informações que são de interesse de toda a sociedade, né? Principalmente informações, como eu falei aqui, nos tribunais relacionados à criminalidade, né? A gente tem visto aí, mais uma vez, salientando a questão de facções criminosas que têm ganhado uma grande força no país. Hoje, informações que acabam sendo vazadas aí de maneira que eles possam se preparar, inclusive contra o Estado, de maneira bem violenta, ameaçando pessoas, causando caos, instituindo, né, o que a gente já tem muita dificuldade de falar no Brasil, mas atos terroristas mesmo. Muita gente reluta de falar isso, mas acontece. Então é preciso um acompanhamento próximo de facções, né, do crime organizado dessa natureza, para que a gente possa tentar criar uma situação de estabilidade, de insegurança no país. E esses órgãos, os tribunais principalmente, eles são muito atrelados com isso, porque é ali que ele vai ser julgado, é ali que ele vai comparecer. E a gente vem vendo assim, muitas situações que eles acabam, né, externando, tendo controle em determinados presídios, tendo controle ali em determinadas áreas de alguns estados, como principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, onde é que tem uma forte atividade da ação criminosa. Então, é importante que os serviços de inteligência eles ajam dentro, né, dessa perspectiva, de maneira a neutralizar essas pessoas, né, esses criminosos que vêm causando um grande transtorno para o país. Pessoal, então assim, só para a gente terminar aqui agora, na próxima aula a gente vai verificar outras situações a respeito disso aqui, vamos falar sobre, terminar essa questão de conceito. Isso aqui foi só mais ou menos para a gente estar contextualizando a parte jurídica, né, a parte legislativa relacionada à inteligência, né, tendo a ABIN como seu órgão central, o Sistema Brasileiro de Inteligência ali sendo criado e instituindo essa atividade também para outros órgãos, né, de maneira em forma de convênio, e mostrando essa necessidade de produção de conhecimento, principalmente sigiloso, né, e de salvaguarda de informações para o país. Pessoal, então até a próxima aula. Tenham um bom dia. Forte abraço.